Boa noite, meus irmãos, amigos presentes. Mais uma vez nós estaremos considerando a palavra do Senhor e mais uma vez estaremos seguindo a sequência que nós encontramos em 1 de Pedro. E nós pedimos aos irmãos, aos amigos que abram as suas Bíblias na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 1. Hoje nós vamos concentrar a nossa atenção entre os versículos 17 até o versículo de número 21. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 17 até o versículo de número 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por intermédio dele, ou por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Até aqui, até o versículo 21. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, em João, ou seja, no Evangelho de João, capítulo número 15, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, Ele ilustrando, Ele exemplificando a relação que os salvos nutrem com Ele, ou seja, com o próprio Jesus, através da figura que Ele utilizou, da videira e seus ramos. Quase todos nós aqui sabemos dessa passagem, quase todos nós aqui sabemos desse texto bíblico, no qual Cristo ele faz essa comparação, no qual Cristo ele faz essa ilustração da relação que Ele nutre conosco, com cada um de nós que somos salvos, pelo fato de estarmos ligados a Ele, a nossa videira, sendo cada um de nós crentes, os seus ramos, os ramos da sua videira. Através dessa ilustração, que nós a encontramos lá em João capítulo 15, Cristo, meus irmãos, Cristo, meus amigos, Ele mostra, conforme nós dissemos, a união vital, a união essencial que há entre Ele, Cristo, e os crentes. Como consequência dessa união, esses crentes, esses salvos, assim como os ramos que estão ligados à videira, eles frutificam, eles produzem e produzem frutos. No nosso caso, como salvos em Cristo Jesus, esses frutos nada mais são do que as obras de justiça, as obras de santidade que nós evidenciamos, que nós mostramos ao longo da nossa vida e vida aqui na terra. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, nós entendemos que há um princípio nessa ilustração, ou seja, que todos nós que somos crentes, que todos nós que somos salvos, nós temos por obrigação frutificar. Nós temos por obrigação apresentar e evidenciar os frutos de justiça em nossas vidas. É claro, a gente não pode negar que essa frutificação, ela não acontece de maneira igualitária a todos os crentes em uma mesma intensidade, não em absoluto. Alguns crentes, eles frutificam mais do que outros, alguns crentes frutificam menos do que outros. Contudo, entretanto, o que nós não podemos esquecer é que os frutos, eles sempre são manifestos, os frutos, eles sempre são evidenciados na vida daquela pessoa que é salva, na vida daquela pessoa que foi alcançada pela graça salvadora do Senhor.
A nossa ligação com Cristo, ela não é um fim em si mesmo, não em absoluto. Ela produz consequências, ela produz evidências, ela produz resultados. Então, nós não podemos negar jamais que a salvação, a experiência da salvação, ela vai trazer como resultado direto frutos e frutos de justiça em nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o apóstolo Pedro, ele está tratando justamente dessa ideia ao longo desse texto que nós acabamos de ler. Na verdade, desde o versículo 2 até o versículo 12, o apóstolo Pedro, ele fala um pouco da salvação. Ele fala um pouco da redenção que nós temos em Cristo Jesus. Contudo, o apóstolo Pedro não apenas faz essa descrição da nossa salvação. A partir do versículo 13, ele vem trabalhando algumas evidências. A partir do versículo 13, ele vem trabalhando alguns resultados que estão intimamente ligados ao fato de nós termos sido salvos e salvos por Jesus Cristo. E quais são essas evidências? E quais são esses resultados? O primeiro nós já consideramos. Entre os versículos 13 e o versículo 16, o apóstolo Pedro, ele mostra que uma vida de santidade é a primeira consequência. Uma vida de santidade é o primeiro resultado direto na vida de uma pessoa que é salva. Contudo, ele não se resume apenas à santificação. Com base nesse trecho que nós acabamos de ler, do versículo 17 até o versículo 21, o apóstolo Pedro destacará um outro resultado. O apóstolo Pedro destacará uma outra consequência direta na vida de uma pessoa que é salva. Além de viver em santidade, uma pessoa que é salva, ela vive no temor de Deus. A pessoa que é salva, ela vive no temor do Senhor. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que nessa noite de hoje, nós veremos essa segunda consequência. Nós veremos esse segundo resultado que o apóstolo Pedro apresenta diretamente relacionado à salvação, ou seja, uma vida e vida de temor. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o tema da nossa mensagem, o tema da nossa meditação na noite de hoje é o seguinte: vivendo em temor. Vivendo em temor. E a partir da exposição desse texto, nós trabalharemos pelo menos 2 itens, nós trabalharemos pelo menos 2 verdades dentro desse tema, vivendo em temor. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós considerássemos inicialmente a exortação que nós temos da parte de Deus, a exortação que nós encontramos na palavra do Senhor, para quê? Para uma vida de temor, para uma vida de temor diante do nosso Deus. É o que justamente nós encontramos no versículo 17. Prestem, por favor, atenção ao que nós temos aqui no versículo 17. A exortação para uma vida de temor. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é que nós encontramos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, meus amigos? Sobretudo da metade para o fim do versículo 17. Nós encontramos de maneira muito patente, nós encontramos de maneira muito clara a exortação que Deus nos faz através do apóstolo Pedro, para quê? Para que nós andemos em temor. É interessante nós observarmos o significado dessa palavra. É interessante nós observarmos o significado desse verbo, que vem sob forma de ordem para cada um de nós. Quando Pedro diz, portai-vos, essa palavra, ela significa viver. Essa palavra, ela significa andar. Essa palavra, ela significa permanecer dentro de uma determinada forma, dentro de uma determinada maneira. Então você já começa a entender, você já começa a vislumbrar
essa exortação que nos é dada aqui para nós vivermos e vivermos em temor. Repetindo, portai-vos aqui tem um sentido de permanência, portai-vos aqui tem um sentido de vida. Mas não só isso, há uma outra palavra que chama bastante a nossa atenção nessa exortação que Pedro aqui coloca. E que palavra é? É a palavra temor. Tanto é que a ordem é: portai-vos com temor. A palavra temor aqui significa reverência. A palavra temor aqui significa respeito. A palavra aqui, temor, literalmente falando, significa levar algo ou alguém a sério. Levar algo ou alguém a sério. Então, quando você junta o primeiro significado, a ordem em si, portai-vos, com o significado da palavra temor aqui, reverência, respeito, levar a sério, o que é que você conclui? O que é que você entende? Que o desejo de Deus, meus irmãos, que o desejo de Deus, meus amigos, para o seu povo aqui na terra, para a sua igreja aqui neste mundo, é que este povo, é que esta igreja o leve a sério, ou seja, leve a Deus a sério, agindo com respeito, agindo com reverência diante dele, ou seja, diante do Senhor. Então, de maneira assim bem resumida, de maneira assim bem sintetizada, é esta a exortação que nós encontramos da parte de Deus, que Ele a deu aos cristãos no passado, para os quais Pedro aqui escreveu, e que também Ele dirige para cada um de nós, que somos crentes, que somos povo de Deus agora. Ou seja, que nós levemos Deus a sério, que nós hajamos com respeito e reverência, com temor diante dEle, ou seja, diante de Deus. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, porque quando nós analisamos esse trecho em si, do versículo 17, quando nós analisamos essa exortação para que nós vivamos e vivamos em temor, nós conseguimos encontrar pelo menos 3 aspectos, nós conseguimos encontrar pelo menos 3 destaques que Pedro aqui nos faz através dessa exortação. Repetindo, a exortação que vivamos e vivamos em temor. Qual o primeiro aspecto? Qual o primeiro destaque dessa exortação em si? É que essa exortação de nós vivermos e vivermos em temor, ela é, meus irmãos, ela é, meus amigos, destinada especificamente para os salvos, destinada especificamente para aquelas pessoas que experimentaram a experiência do novo nascimento. É por isso que logo no início do versículo, Pedro diz: se invocais como Pai aquele que... se invocais como Pai aquele que... Então, Pedro, através dessa expressão, ele está condicionando a sua advertência, ele está condicionando a sua exortação, de maneira específica, somente para aquelas pessoas que o invocam como Deus, de maneira específica, somente para aquelas pessoas que o invocam como Senhor, aquelas pessoas que continuamente buscam a Deus em oração, aquelas pessoas que mantêm um relacionamento filial com o Senhor, aquelas pessoas que têm comunhão com o Pai, que têm comunhão com Deus, não busca de maneira cega, não busca de maneira supersticiosa, mas o buscam em espírito e em verdade. Então foi por isso que Pedro, ele colocou essa condicional aqui: ora, se invocais. Ora, se vocês têm de fato esse relacionamento com Deus, se vocês de fato têm esse relacionamento com o Senhor, essa ordem é dirigida para vocês, essa exortação é específica para vocês, ou seja, vivam e vivam em temor. Contudo, não é apenas esse aspecto que nós encontramos aqui nessa exortação. Há um segundo aspecto, ou seja, além de ser dirigida aos salvos, essa exortação de nós vivermos, essa exortação de nós vivermos e vivermos em temor, ela está baseada, meus irmãos, ela está baseada, meus amigos, no caráter do nosso Deus, no caráter do nosso Senhor. É por isso que Pedro, ele prossegue dizendo: como Pai, aquele, e depois segue, que julga, como Pai, aquele que julga. Então, quando você observa essas expressões aqui, você chega à conclusão que Pedro ele faz 2 menções ou destaca 2 características acerca de Deus. Quais são essas menções?
Quais são essas características? Que Deus tanto é Pai, como também Deus ele é juiz. Então veja que ele faz essa exortação, ele dirige essa exortação especificamente para aquelas pessoas que o invocam, e ato contínuo ele chama a atenção desses dois aspectos que caracterizam a pessoa de Deus, que formam o seu caráter. Dentre vários, ele fala de Deus como Pai, ele fala de Deus como juiz. E de fato, isso é uma verdade. O Senhor, meus irmãos, o Senhor, meus amigos, é aquele que criou, é aquele que salvou alguns para se tornarem membros de sua família. Por isso é o seu Pai, por isso essas pessoas são os seus filhos. Mas não só isso, esse Deus, ele é aquele que avalia. Esse Deus é aquele que julga a obra de todos, sem fazer distinção, sem fazer diferenciação de pessoas para pessoas. Por isso, ele é Pai e também ele é juiz. Então, essa noção, ela deve nortear a nossa mente. Essa noção, ela deve nortear os nossos pensamentos. Deus, ele chama cada um de nós que somos salvos para andar em temor, sim. E por que nós devemos fazer isso? Porque nós temos a ele como um Pai, porque nós temos a ele como juiz. E é interessante, porque quando você considera esses dois aspectos que são enfocados aqui pelo apóstolo Pedro, a paternidade de Deus e Deus como juiz, você chega à conclusão que eles se complementam. Deus é nosso Pai, mantemos um relacionamento com Ele, temos intimidade com o Senhor, e isso talvez nos levasse a vivermos sem que houvesse a necessidade de justificar os nossos atos, as nossas ações a ninguém. Afinal de contas, somos filhos de Deus, afinal de contas, temos esse privilégio, e aí vem o segundo aspecto, ou seja, Deus como juiz. E como juiz que é, apesar de nós sermos filhos, ele vai julgar, meus irmãos, ele vai julgar, minhas irmãs, todos os nossos atos, nada vai passar desapercebido por Deus. Por isso, isso deve nos motivar a viver e viver em temor. Porque nós somos filhos, mas também porque Deus está nos avaliando. Porque Deus julgará as nossas ações. Porque Deus considerará as nossas obras, obras que nós evidenciarmos ao longo da nossa vida e vida aqui na terra. Então, repito, essa exortação que nós temos aqui, de andarmos em temor, ela é pautada por nossa consciência de que Deus tanto é nosso Pai, como também Ele é o nosso juiz. Então, em primeiro lugar, você observa aqui que essa ordem é destinada especificamente aos salvos, aqueles que invocam o Senhor. Em segundo lugar, essa ordem, ela se baseia no caráter de Deus, não só porque Ele é nosso Pai, mas também porque Ele é nosso juiz. E em terceiro lugar, essa ordem de vivermos e vivermos em temor, ela deve ser cumprida, meus irmãos, ela deve ser cumprida, meus amigos, ao longo de toda a nossa vida aqui na terra. É o que Pedro fala no finalzinho do versículo 17. É por isso que assim ele se expressa: durante o tempo da vossa peregrinação. Durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro, ele mostra que uma vida de reverência. Pedro, ele mostra que uma vida de temor. Pedro, ele mostra que uma vida de levar Deus a sério, ela deve marcar toda a nossa jornada, enquanto aqui estivermos, enquanto aqui vivermos e vivermos nessa terra. Vale salientar aqui, meus irmãos, vale salientar aqui, meus amigos, o significado dessa palavra peregrinação, que Pedro a usa aqui no versículo 17. Ela tem a ver com a pessoa que é estrangeira e que está vivendo em uma terra que não é sua e que está vivendo a uma terra que não lhe pertence. É assim que ele visualiza o crente aqui na terra. Nós estamos aqui nesse mundo, mas essa terra aqui não nos pertence. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós de fato estamos aguardando a nossa pátria. Nós estamos aguardando a pátria celestial, que virá com o nosso Salvador, quando Ele vier para buscar o seu povo aqui na terra. É por causa disso, meus irmãos, é por causa disso, minhas irmãs, que nós devemos viver a nossa vida aqui na terra com reverência.
É por causa disso que nós devemos viver a nossa vida aqui na terra com temor. É por causa disso também que nós devemos levar Deus a sério ao longo da nossa existência aqui na terra. Nós somos apenas estrangeiros, somos peregrinos, esse mundo aqui não nos pertence, mas enquanto aqui estivermos, enquanto aqui vivermos, o que é que Deus, o que é que o Senhor, Ele espera e espera de cada um de nós? Que vivamos em reverência, que vivamos em temor, que levemos verdadeiramente Deus a sério em nossas vidas. Então, no primeiro momento, você encontra o quê? Você encontra a exortação. Que exortação? Vivam em temor. Que exortação? Vivam em reverência perante Deus. Afinal de contas, esse é um resultado direto. Afinal de contas, essa é uma consequência imediata da salvação. Uma vez que vocês foram alcançados pela graça salvadora, uma vez que o Espírito Santo habita nas suas vidas, uma vez que vocês são povo de Deus aqui na terra, além de viver uma vida de santidade, o que é que deve marcar as suas vidas? O que é que deve caracterizar as suas condutas aqui na terra? Vivam e vivam em temor, porque essa é a vontade de Deus para os salvos. Vivam e vivam em temor, porque Deus é nosso Pai, mas também Ele é o nosso juiz. Vivam e vivam em temor ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a sua existência aqui na terra. Esta é, meus irmãos, esta é, minhas irmãs, também a vontade de Deus para cada um de nós. Uma exortação, e exortação a uma vida de temor. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, o apóstolo Pedro, ele não para em si na exortação. Quando nós lemos a sequência aqui no texto, nós iremos observar que Pedro, ele dá a razão, Pedro, ele dá o motivo pelo qual nós devemos viver e viver uma vida de temor. Eu acho fantástico essas coisas que muitas vezes nós encontramos na palavra de Deus. Nós temos uma ordem que Deus nos dá, nós temos uma ordem que Deus pronuncia, mas além da ordem em si, Deus coloca algumas razões, para que nós possamos considerar essas razões e aí nos submetermos a essa ordem que Ele nos dá. É o que nós encontramos justamente aqui. No segundo momento, a razão pela qual nós devemos viver uma vida de temor. Em primeiro lugar, você tem a exortação. Em segundo lugar, você tem a razão pela qual você deve viver e viver essa vida em temor. É interessante, e você pode aí constatar, que o verso 18, ele inicia com a palavra sabendo. Veja aí, versículo 18, parte inicial. Ele inicia com a palavra sabendo. Logo depois que Pedro faz a exortação de vivermos e vivermos em temor, na sequência ele destaca essa palavra, sabendo, início do versículo 18. Essa palavra saber aqui significa, meus irmãos, essa palavra saber significa, meus amigos, estar consciente. Significa ter um entendimento sobre algo ou alguma coisa. E a partir dessa palavra, o que é que nós iremos ver? Nós iremos ver Pedro destacando algumas obras. Nós iremos ver Pedro destacando algumas obras realizadas por Cristo, que nós temos consciência pelo fato de sermos salvos e que deve despertar em nós o interesse de quê? De vivermos e vivermos uma vida de temor. Percebam como as coisas estão ligadas. Percebam como as coisas estão conectadas. Pedro faz a exortação, vivam em temor, e depois dessa exortação, ele nos vai chamar a atenção de várias coisas relacionadas àquilo que Cristo fez, várias coisas relacionadas à obra que Cristo realizou, que deve servir de estímulo, que deve servir de motivação, para eu, você, cada um de nós, meus irmãos, vivermos e vivermos uma vida de temor. E quais são essas obras? Quais são esses feitos de Cristo que o apóstolo Pedro aqui destaca, que devem nos estimular, que devem nos motivar a vivermos uma vida de reverência perante o Senhor? São pelo menos 3 obras, são pelo menos 3 tarefas, e elas estão diretamente relacionadas à nossa salvação. A primeira obra, meus irmãos, a primeira obra, meus amigos, é a redenção de Cristo. A primeira obra é a redenção de Cristo. E eu lhes convido a acompanharem a leitura dos versículos 18 e também versículo de número 19. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e também o versículo de número 19.
diz o seguinte: sabendo, nós já falamos isso, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Segue o texto, versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Aqui, irmãos, aqui, meus amigos, nós vemos o apóstolo Pedro falando. Nós vemos o apóstolo Pedro descrevendo o meio através do qual a salvação ela foi adquirida para os crentes. E por essa razão e por esse motivo, nós devemos viver em temor, nós devemos viver em reverência. Não sei se vocês perceberam, mas a ideia principal que nós encontramos, tanto no versículo 18, como também no versículo 19, é a redenção. É por isso que nós temos, na metade do versículo 18, a palavra resgatados. Daí essa ideia central, de quê? De redenção. Então, a nossa salvação, meus irmãos, a nossa salvação, minhas irmãs, se deu pela redenção que Cristo realizou e realizou em nosso benefício. Mas aí você pode se perguntar, mas aí você pode se indagar, mas o que é que significa essa palavra resgatados? O que é que significa redenção? O que é que significa redimir? Até porque Pedro fez menção a esse fato, explicando a realidade da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena, meus amigos, entendermos em detalhes o que significa essa palavra aqui, resgatados, redimir, que Pedro a usa no versículo 18. Ela significa, em termos literais, ela significa, em termos diretos, a libertação mediante um pagamento. A libertação mediante um pagamento. Então, esse é o conceito da palavra resgatados que Pedro usa aqui. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que isso era muito comum nos tempos do apóstolo Pedro. Ou seja, haviam escravos, no seu período existia a escravatura bem atuante, mas necessariamente, obrigatoriamente, as pessoas elas podiam ser libertas daquela condição. Contudo, via de regra, isso só se dava, via de regra, isso só acontecia quando alguém redimia o escravo, quando alguém pagava um determinado valor, quando alguém pagava um determinado preço e mediante esse valor, mediante esse preço, aquele escravo, ele era resgatado, ele era redimido. Então, é essa ideia que Pedro ele tem em mente e é essa aplicação que ele faz no sentido espiritual para mostrar essa primeira obra que Cristo ele operou, razão, motivo pelo qual nós devemos viver e viver uma vida de temor, ou seja, a sua redenção. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que Pedro ele fala dessa redenção sob duas formas. Pedro ele fala dessa redenção de duas maneiras. De maneira negativa, aquilo que não nos redime, e de maneira positiva, aquilo que de fato redime. Então, ele que como que fecha essa situação. Ele mostra aquilo que não é redenção, e também ele mostra aquilo que verdadeiramente é redenção. Aquilo que verdadeiramente sucedeu à vida de cada um de nós, que somos e somos salvos em Cristo Jesus. Então, vamos considerar esses dois aspectos da redenção, o que ela não é e o que ela é. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, o nosso resgate não se deu através de coisas perecíveis. Em primeiro lugar, o nosso resgate, ele não se deu através de coisas perecíveis. É por isso que Pedro diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. E ele completa, como prata ou ouro. Então, o que é que nós observamos aqui? Sobretudo nessas últimas expressões. São destacados pelo menos dois metais, preciosos nos tempos do apóstolo Pedro, comuns à sua época, através dos quais, no sentido humano, os escravos eles eram redimidos. Os escravos eles eram libertos, através do ouro ou através da prata. Contudo, conforme Pedro aqui diz,
esses metais, por mais preciosos que eles são e que eram, por mais que na antiguidade eles fossem capazes, no sentido humano, de redimir, de resgatar as pessoas, eles são, no sentido espiritual, incapazes de redimir, de resgatar, de salvar alguém ou alguma pessoa. O ouro, a prata, meus irmãos, o ouro, a prata, meus amigos, com o passar do tempo perdem o seu brilho. E isso a gente vê pela experiência comum. O ouro e a prata, eles estão sujeitos à desvalorização do seu valor. O ouro e a prata, eles estão sujeitos à deterioração. O ouro e a prata, eles são suscetíveis ao roubo, ao furto. Então, eles não têm capacidade, eles não têm valor que possa realmente nos redimir, que possa realmente nos comprar, que possa realmente nos resgatar, nos libertar da vida vazia que nós tínhamos antes da nossa salvação. Vida vazia essa que nós herdamos dos nossos pais. É por isso que na sequência do texto, Pedro diz: do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. A palavra fútil que nós temos aqui, ela significa literalmente vazio, ou vida vazia. Essa era a nossa condição. Essa era a nossa situação antes de termos sido resgatados, antes de termos sido redimidos por Cristo. A nossa vida era vazia, a nossa vida era fútil, e essa condição nós herdamos dos nossos primeiros pais, pegando como princípio a Adão e os desdobramentos do seu pecado. Então, o ouro, a prata, eles são incapazes. O ouro e a prata, eles não têm poder, meus irmãos, eles não têm poder, meus amigos, de adquirir, de comprar a salvação de alguém. Eles são ineficazes. E aí, diante dessa declaração, a gente pode se perguntar, diante dessa afirmação, a gente pode se perguntar, então, verdadeiramente, o que é que pode nos salvar? Verdadeiramente, o que é que tem capacidade de nos redimir? Aí a gente vê o segundo aspecto da redenção que Pedro aqui destaca. Vejamos, ele falou no sentido negativo, aquilo que não nos salva, o ouro e a prata, e depois ele fala no sentido positivo, aquilo que efetivamente produz a salvação, aquilo que efetivamente produz a redenção em nossas vidas. Então, em segundo lugar, meus irmãos, meus amigos, o nosso resgate se deu pelo valioso sangue de Jesus Cristo. O nosso resgate se deu pelo valioso sangue de Jesus Cristo. É o que ele diz no restante do verso, ou seja, do versículo 18. Ele diz, pelo precioso sangue, versículo 19, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. E aí ele termina, o sangue de Cristo. Então, o que é que Pedro aqui nos ensina? O que é que Pedro aqui nos diz? Que foi o sangue, meus irmãos, que foi o sangue, meus amigos, de Cristo, de Jesus Cristo, que nos libertou do pecado, nos libertou da morte, que é a consequência direta do pecado. Ao contrário do que acontece com o ouro, ao contrário do que acontece com a prata, que se deterioram, o sangue de Cristo, ele é precioso e por isso ele é capaz de salvar. Por quê? Porque jamais, meus irmãos, jamais, meus amigos, o sangue de Cristo ele perde o seu valor. É o sangue do Cordeiro de Deus, que conforme João Batista falou nos evangelhos, que tira efetivamente o pecado do mundo. Ele, conforme Pedro aqui descreve, é o Cordeiro perfeito. É por isso que ele diz aqui sem defeito, sem nenhum defeito físico, como existia os cordeiros que eram utilizados nos sacrifícios no Antigo Testamento. Mas não só isso, Cristo, ele é o Cordeiro sem pecado. É por isso que Pedro usa aqui a expressão sem mácula. Aqui é sem nenhum pecado, aqui sem nenhum mal moral. Por isso o sangue de Cristo é precioso. Por isso o sangue de Cristo ele é eficiente. Por isso o sangue de Cristo verdadeiramente ele garante a nossa redenção. Louvado seja Deus por causa disso. Louvado seja Deus por causa disso. E é interessante, meus irmãos,
Interessante, meus amigos, porque Pedro aqui, ele descreve a redenção como algo real. É por isso que ele diz, fostes resgatados. Ele não está dizendo, vocês serão resgatados, não. Esse resgate, essa redenção, já era uma realidade presente na vida daqueles irmãos. Esse resgate, essa redenção, já é uma realidade presente em nossas vidas, na vida de quem? De quem foi lavado no sangue de Jesus Cristo. Ele é um sangue muito mais precioso do que qualquer ouro. Ele é um sangue muito mais precioso do que qualquer prata. Ele é um sangue do Cordeiro sem defeito, sem mácula, perfeitamente eficiente para nos libertar, não só do pecado, mas nos libertar da morte produzida pelo pecado. E essa é a nossa realidade. É a redenção de Cristo. É a primeira obra que Pedro faz menção para nos motivar a viver uma vida de reverência, para nos motivar a viver uma vida de temor e respeito em relação a Deus. E é interessante ainda, meus irmãos, meus amigos, porque quando Pedro ele faz menção de toda essa explicação em relação à redenção de Cristo, ele traz à memória dos seus ouvintes, e ele também traz à nossa memória todos os rituais que nós encontramos no Antigo Testamento, mas sobretudo a Páscoa e as cerimônias que nós encontramos instituídas na lei de Deus. Quando a gente pensa um pouco na Páscoa, o que é que a gente se lembra? Que um cordeiro, melhor dizendo, sem defeito, ele era sacrificado. Que o sangue desse cordeiro era aspergido nos umbrais das portas. E com isso, os judeus eles eram libertos, não só da escravidão do Egito, mas também da morte do anjo vingador. E aí você consegue entender a razão. E aí você consegue entender o motivo pelo qual Pedro faz menção desse fato. Porque o sangue de Jesus Cristo faz justamente isso conosco, meus irmãos. Ele nos livra da escravidão do pecado. O sangue de Jesus Cristo, ele nos livra da ira divina, causada pela condenação por causa dos nossos pecados. Então, Pedro, ele traz à mente, dentre várias coisas, a figura da Páscoa. Mas não só isso, conforme nós dissemos, Pedro, ele traz aqui à nossa mente as cerimônias que existiam no Antigo Testamento, onde animais eles eram sacrificados, o sangue desses animais eles eram vertidos para simbolizar o perdão, para simbolizar a justificação dos pecados através da morte de um animal inocente. Então tudo isso traz à nossa mente, tudo isso traz ao nosso coração o sacrifício do nosso Salvador, o sacrifício do nosso Senhor, o qual nós iremos comemorar nessa noite de hoje, quando nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor. O seu sangue que foi vertido e o seu sangue que foi o preço pago para que você, pudéssemos ser libertos, não só da escravidão do pecado, mas também do pavor da morte e da justiça divina. Essa é a realidade que está presente em nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que nós devemos entender que a salvação ela é oferecida pela graça. A salvação, ela é anunciada pela graça de Deus, mas a salvação, ela foi conquistada através de um alto preço. E que preço ela custou? O sangue de Jesus Cristo. É por isso, como eu gosto sempre de dizer, não existe nada de graça na nossa vida, nem mesmo no sentido espiritual. Se nós somos salvos, recebemos essa salvação pela graça. Se nós somos salvos, nós recebemos o anúncio dessa salvação pela graça, mas ela custou um preço altíssimo, ela custou um preço alto, o preço do sangue do nosso Salvador. É por isso que lá em Hebreus é dito que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. A menos que você esteja lavado no sangue de Cristo, você não está redimido. A menos que você esteja lavado no sangue de Cristo, você não está resgatado. E aí há essa carência, há essa necessidade em sua vida. Então, por que nós devemos viver uma vida de temor? Por que nós devemos viver uma vida de reverência? Em primeiro lugar, porque Cristo nos redimiu. Em primeiro lugar, por causa da redenção do nosso Salvador. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em segundo lugar, Pedro ele aponta uma segunda obra. Em segundo lugar, Pedro aponta uma segunda atividade desempenhada por Cristo, que deve servir também de motivação para vivermos uma vida de temor. Se de um lado nós devemos viver uma vida de temor porque Cristo nos redimiu, em segundo lugar, a segunda obra é a revelação que nós temos de Jesus Cristo.
a revelação que nós temos de Jesus Cristo. Redenção, em primeiro lugar, e em segundo lugar, revelação. E aí nós encontramos isso justamente no versículo 20. Acompanhe conosco, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor, diz-nos o seguinte: conhecido com efeito que em Cristo, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. O que é que nós temos aqui no versículo número 20? Nós temos pelo menos duas etapas que Pedro faz menção em relação à pessoa de Cristo, que nos ajuda a entender um pouco mais a salvação que ele, Cristo, veio proporcionar, sendo, repito, um segundo motivo pelo qual nós devemos viver e viver uma vida de temor. Então, qual é a primeira etapa da vida de Cristo destacada aqui por Pedro? É a determinação eterna. Determinação eterna que ele, Cristo, seria o nosso Salvador. É isso que Pedro fala na primeira parte do versículo 20. Que Cristo, ele foi determinado, Cristo, ele foi escolhido por Deus desde toda a eternidade, com que objetivo? Com o objetivo de ser o nosso Salvador. É por isso que Pedro diz, conhecido com efeito quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. A palavra conhecer, que nós encontramos aqui no versículo 20, ela significa, ela tem a ver, melhor dizendo, com algo de propósito, com algo de vontade. Então, nós aprendemos a partir desse fato que antes da fundação do mundo, meus irmãos, antes da fundação do mundo, meus amigos, Deus, ele já havia designado. Deus, ele já havia determinado a segunda pessoa da Trindade para quê? Para vir aqui à terra e para poder consumar a nossa salvação. Deus, ele não é pego de surpresa pelas circunstâncias, nem ao menos em relação ao pecado que aconteceu no mundo a partir de Adão. Porque antes mesmo de existir mundo, antes mesmo de Deus ter criado todas as coisas, ele já havia, de maneira proposital, determinado que o seu Filho viria a este mundo e que através da sua obra, a sua salvação seria consumada. Então, a primeira verdade é justamente essa: a determinação eterna de que Cristo seria o nosso Salvador. Mas não só isso. Em segundo lugar, esse texto ele fala de uma segunda coisa, ou seja, a revelação presente que Cristo é o nosso Salvador. A revelação presente que Cristo ele é o nosso Salvador. É por isso que Pedro completa aqui o verso: porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. A palavra manifestar, que nós temos aqui, significa revelar, significa mostrar aquilo que estava oculto. E foi isto, meus irmãos, e foi isto, meus amigos, que justamente aconteceu com o advento, com o nascimento do nosso Salvador. O plano eterno, que era oculto apenas à pessoa de Deus, ele passou a ser manifestado, ele passou a ser revelado, com a vinda do seu Filho, com o seu nascimento, com a sua encarnação, e mantém-se revelado até o dia em que esse Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então, em Cristo, Deus ele consumou seu plano redentor. Em Cristo, Deus revelou todo o seu amor por nós. É por isso que no final do versículo 20, Pedro diz, por amor de vós. Então Cristo ele veio a este mundo, Cristo ele se encarnou, ele viveu entre nós, ele morreu, ele ressuscitou, ele retornará para nos buscar, com um motivo no seu coração, pelo amor que ele sente por cada um de nós. Louvado seja Deus, meus irmãos, por isso. Louvado seja Deus por esse amor que nós temos de Deus em relação a cada um de nós. É um amor sob o ponto de vista inexplicável. É um amor sob o ponto de vista racional, difícil de ser compreendido, mas ele é real, ele é verdadeiro. Antes que nós tivéssemos nascido, antes que nós tivéssemos feito ou deixado de fazer qualquer coisa boa ou má, desde toda a eternidade, Deus já havia designado o seu Filho para nos salvar. E no tempo esse Filho foi manifestado entre nós, para que através da sua vida, através da sua morte, hoje eu, você, cada um de nós, pudéssemos experimentar a segurança eterna de salvação. E o amor de Deus explica tudo isso. Esse sentimento que Deus tem para conosco, que explica todo esse processo pelo qual Deus ele vem trabalhando a fim de consumar
a sua vontade. Então, no primeiro lugar, nós encontramos a primeira obra de Cristo que deve nos motivar a viver uma vida de temor, ou seja, a sua redenção. Em segundo lugar, a revelação que nós temos de Cristo com o seu nascimento, planejado desde toda a eternidade. Mas não só isso. Em terceiro lugar, Pedro, ele faz menção da ressurreição de Cristo. É tudo no R, porque aí fica mais fácil entender. Redenção, revelação e ressurreição de Cristo. Versículo 21, olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Que, por meio dele quem? Jesus, tendes fé em Deus. E Pedro segue, o qual o ressuscitou, no caso Cristo, dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, o que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Nós vemos Pedro mostrando, nós vemos Pedro ensinando que a ressurreição de Cristo também é um motivador para nós agirmos com temor ao longo da nossa vida aqui na terra. Até porque essa ressurreição de Cristo, que deve nos motivar a ver em temor, ela foi operada pelo próprio Deus, ela foi operada pelo próprio Senhor. Conforme Pedro aqui nos ensina, Deus não só ressuscitou a Cristo, mas Deus também glorificou a Cristo. E a partir da sua ressurreição, a partir da sua glorificação, foi permitida a vinda do Espírito Santo a este mundo para produzir fé no nosso coração, através da qual hoje nós cremos em Deus. Veja como as coisas elas estão organizadas. Veja como o processo de Deus ele é perfeito. Cristo vem, é a revelação de Deus, cumpre o seu plano eterno, morre na cruz do Calvário para nos resgatar. Contudo, ele ressurge dos mortos, ele recebe a glória divina, ele envia o Espírito Santo para que esse Espírito ele possa produzir no coração dos eleitos de Deus a fé necessária, para que eles possam crer em Deus, para que eles possam depositar sua confiança no Senhor e para que assim de fato eles possam experimentar da salvação. É por isso que Pedro diz que por meio dele, ou seja, de Jesus, e tudo isso que ele garantiu por nós, o que é que nós temos agora? Nós temos fé em Deus. O que é que nós temos agora? Nós temos fé e fé no Senhor. E como consequência dessa fé que hoje nós temos em Deus, como consequência dessa fé que hoje nós temos no Senhor, o que é que nós devemos fazer? Além de viver uma vida de santidade, nós também devemos viver em temor. E na medida, meus irmãos, na medida, minhas irmãs, que nós temos pela graça divina essa fé no nosso coração, nós estamos aguardando de maneira esperançosa o retorno desse Salvador, para que ele possa consumar a sua obra salvadora em nossas vidas. É por isso que Pedro diz, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A nossa fé está em Deus através de Cristo. A nossa esperança repousa em Deus através de Cristo, porque o Espírito Santo está em nós, o Espírito que foi enviado porque Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E é nessa esperança que hoje nós estamos aguardando, para que no cumprimento do propósito divino, Ele envie o Seu Filho e por fim, meus irmãos, nós possamos estar eternamente na presença de Deus para a glória do Seu nome. Então nós estamos esperando, a ressurreição de Cristo é uma segurança para nós. Se Cristo venceu a morte, se Cristo ressuscitou e se Cristo é o comandante da nossa salvação, nós também, se porventura passarmos pela morte, nós ressuscitaremos, nós vencemos a morte, porque a morte de Cristo garantiu a nossa vitória sobre a morte. É por isso que nós não tememos a morte. É por isso que a morte para mim e para você que crê em Cristo é um meio através do qual experimentamos mais rapidamente a nossa salvação. Os santos que partem dessa vida e que estão agora na eternidade, em certa medida eles já estão desfrutando da salvação. E o que foi que permitiu que isso se desse na vida de tais pessoas? A morte pela qual eles passaram. Então, para nós, a morte não é inimiga, a morte é uma amiga, porque Cristo a venceu para a glória do seu nome. E a sua ressurreição é a certeza disso. A sua ressurreição é a convicção disso, que nós, mesmo que passemos pela morte, venceremos, porque Cristo venceu, Ele é o capitão da nossa salvação, e por causa dele, nós também venceremos a morte nas nossas vidas. Então, você observa aqui essas três obras, diretamente relacionadas à pessoa de Cristo, que devem nos motivar
a ter e ter uma vida de temor, a ter e ter uma vida de reverência. Então, nessa noite de hoje, meus irmãos, meus amigos, o que foi que nós vimos? Vimos apenas 2 pontos, apenas 2 verdades sobre a vida de temor que Deus exige de cada um de nós, de mim e de você. E aí nós vimos que temos uma exortação na Bíblia, temos uma exortação divina para vivermos essa vida de temor, que é destinada a cada um de nós que somos salvos, que está baseada no caráter de Deus como nosso Pai, como nosso juiz, e que deve ser cumprida ao longo de toda a nossa vida aqui na terra. Mas não só isso, nós também vimos a razão pela qual nós devemos viver essa vida de temor, por causa da obra de Cristo em nosso favor, por causa da sua redenção, por causa da sua revelação e por causa da sua ressurreição, como nós acabamos de ver nesse último ponto. E aí, meus irmãos, meus amigos, fica a pergunta, mas como é que isso se aplica à minha vida? Quais são as verdades práticas que eu posso aplicar para o meu viver? O que é que a explicação de todos esses versos tem a ver diretamente com a minha vida? E aí nós separamos pelo menos 3 aplicações para nós que somos salvos e uma aplicação final para aquelas pessoas que ainda não são salvas. Então, em primeiro lugar, para nós, meus irmãos, para nós, minhas irmãs, consideremos a Cristo o nosso modelo perfeito de temor. Consideremos a Cristo o nosso modelo perfeito de temor. Quando nós olhamos a história da humanidade, nós concluímos, meus irmãos, minhas irmãs, que se houve alguém aqui neste mundo, se houve alguém aqui nessa terra que viveu em perfeito temor diante de Deus, essa pessoa foi Cristo. Essa pessoa foi Cristo. E essa vida de temor, ela é facilmente comprovada, na medida em que nós fazemos uma rápida leitura pelos evangelhos, que expõem a vida e a obra do nosso Mestre aqui na terra. De fato, meus irmãos, de fato, minhas irmãs, Cristo foi alguém que levou verdadeiramente Deus a sério. Cristo foi alguém que viveu em temor diante do Senhor. Cristo foi alguém que viveu reverentemente ao longo de toda a sua vida aqui na terra. Isso lhe teve um preço alto? Com certeza. Uma morte humilhante, uma morte dolorida na cruz do Calvário. Porque muitas vezes levar Deus a sério, muitas vezes viver no temor do Senhor, muitas vezes ter uma vida de reverência, ela vai produzir em nós determinadas consequências. Contudo, nós não podemos abrir mão desse fato, porque o nosso Salvador não abriu. Nós não podemos abrir mão dessa realidade, que não obstante viver um mundo pecaminoso, que não obstante conviver com pecadores, Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, Ele nunca se desviou do foco de viver em reverência à pessoa de Deus. E assim também nós devemos viver. Infelizmente, nós vivemos em um mundo de irreverência, onde as pessoas escarnecem do Evangelho, onde as pessoas não se sujeitam a Deus, onde as pessoas brincam com Deus, mas nós não podemos ser assim. Somos diferentes porque somos santos, mas também somos diferentes porque vivemos em temor e em reverência, que deve ser vista não só quando nós nos reunimos nesse culto solene, mas que deve ser extensiva a toda a nossa vida aqui na terra. Se nós estamos em nosso trabalho, devemos fazê-lo no temor de Deus. Se nós estamos no convívio do nosso lar, devemos viver no temor do nosso Deus. Se nós estamos na nossa roda de amizade, devemos ali nos comportar no temor de Deus. Por quê? Cristo é o nosso exemplo. E se Cristo viveu, nós também devemos viver. Se Cristo andou nesse caminho, nós devemos também andar, porque nós somos os seus discípulos. Então, consideremos a Cristo como modelo perfeito de temor e temor a Deus. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs. Olhemos para a cruz para termos uma vida de temor. Olhemos para a cruz para termos uma vida de temor. Tudo o que Cristo fez na cruz, tudo o que o levou até a cruz, e a sua vitória sobre a cruz, quando ressuscitou dos mortos, deve motivar, meu irmão, deve motivar minha irmã, a mim e a você, a viver também uma vida de temor.
Infelizmente, a gente acaba esquecendo desse fato. Infelizmente, acabamos esquecendo dessa realidade. Muitas vezes com a falsa ideia que vivemos na graça. Muitas vezes com a falsa ideia de que Deus é nosso Pai. E aí nós estamos livres para fazer aquilo que nós desejamos. Estamos livres para fazer aquilo que quisermos. Não, não, não. Até porque, conforme nós já vimos, Deus é nosso juiz. Então, o relacionamento que nós temos com Deus não é só pautado pelo amor que Ele tem em relação a nós, mas também a obrigação que está reservada a nós de vivermos no temor do Seu nome. E aí, quando nós olhamos para a cruz, a gente se sente estimulado a viver essa vida de temor. Porque foi na cruz que Cristo, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Foi na sua ressurreição, da morte da cruz, que Ele garante também a nossa ressurreição. E foi na cruz o ápice da sua encarnação aqui na terra para poder nos salvar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, qual o motivo de nós não vivermos uma vida de temor? Qual o motivo de nós vivermos uma vida de não levar Deus a sério? Infelizmente, como tem crentes que assim agem, infelizmente, como tem crentes que assim se comportam, vivem como se Deus não existisse. É aquilo que nós chamamos de ateus práticos, né? Existe o ateu teórico, que é aquele que se conscientiza ou procura se conscientizar de que Deus não existe, e existe o ateu prático, que é aquele que vive como se Deus não existisse, sem dar satisfação a ninguém, vivendo ao seu bel prazer, priorizando aquilo que ele acha correto e não o reino de Deus. Não, meus irmãos, retornemos desse caminho, que nós consideremos a cruz do nosso Salvador, que nós consideremos o seu sofrimento, a sua morte, e que isso nos estimula a viver em temor, porque o nosso Salvador vive em temor. Hoje é o dia da Santa Ceia do Senhor, é um momento extremamente propício, de estarmos avaliando um pouco daquilo que Cristo fez por mim. E aí, quando você avalia, quando você reflete em tudo aquilo que Cristo fez por você, será que você não se sente constrangido a viver uma vida de temor? Se você não se sentir, há algo errado. Talvez o fruto da salvação, na verdade, até mesmo a própria salvação, não é uma realidade, não é uma verdade real na sua vida. Então, aproveite também esse momento, aproveite também esse instante e avalie a sua vida, ao participarmos da Santa Ceia e Santa Ceia do Senhor. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, consideremos o Deus perante o qual nós estamos, para vivermos e vivermos em temor. Consideremos o Deus perante o qual nós estamos, para vivermos e vivermos em temor. Se por um lado, conforme nós vimos, nós temos um Deus que é Pai, isso é um fato, a gente não pode esquecer. Por outro lado, esse Deus também é juiz, esse Pai também é juiz. Então, experimentemos do seu amor e nos identifiquemos com o seu amor, mas também consideremos a justiça de Deus, avaliando cada atitude que nós tomamos na nossa vida. E como é que nós temos reagido, meus irmãos, a essas verdades? Será que de fato você se preocupa? Será que de fato você se considera uma pessoa que anda no temor do Senhor? As suas palavras são palavras reverentes? Os seus pensamentos produzem que você está levando Deus a sério? As suas ações correspondem com a vida de temor? Não brinque, porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas também a Bíblia diz que Deus ele é fogo consumidor. E tem muita gente que está brincando com Deus, tem muita gente que está brincando com o nome de Deus, tem muita gente que está brincando com a obra de Deus, tem muita gente que está brincando com a igreja de Deus. Tenha cuidado. Os juízes humanos, eles são falhos, mas o juiz divino ele não é. Até porque ele não vê apenas ações externas, mas ele vê o mais íntimo que há no seu coração. E tudo isso está sendo avaliado, tudo isso está sendo medido. E você vai responder a cada uma dessas coisas perante o juiz de toda a terra. Então tenhamos cuidado, levemos Deus a sério, consideremos essa necessidade, porque mais cedo ou mais tarde ele irá avaliar cada uma das nossas obras. Em quarto lugar, meus amigos, minhas amigas, viva em temor diante do juiz de toda a terra. Viva em temor diante do juiz de toda a terra. Na condição de Deus,
conforme nós colocamos, o Senhor também ele é juiz. Ele é juiz. Ele é Deus e Pai e também ele é juiz. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, mais cedo ou mais tarde, quer você queira ou não, mais cedo ou mais tarde, por mais que você procure fugir na sua vida, você vai prestar conta da sua vida diante do Senhor. O que é que você tem preparado para esse encontro? Me diga isso, considere isso, reflita. Se você chegar hoje perante a presença de Deus, se você chegar hoje perante a face do Senhor, e que Deus expor todas as suas ações, todas as suas motivações, todos os seus pensamentos, qual é a justificativa que você vai dar? Pense nisso, porque disso dependerá a salvação ou a perdição eterna da sua alma. Por isso, a necessidade de nós sermos redimidos por Jesus Cristo. Por isso, a necessidade do sangue de Cristo nos cobrir, nos lavar completamente. Para quê? A semelhança do que aconteceu no Antigo Testamento. Nas casas dos judeus, onde os umbrais das portas estavam respingados de vermelho do sangue dos animais, o anjo vingador passava por cima. Daí a palavra Páscoa, passar por cima. E se você não tiver Cristo como seu Salvador, se o seu sangue não for vertido na sua vida, se o sangue de Cristo não tiver limpado de todos os seus pecados, você se deparará com Deus que é juiz e vingador. Por isso, clame por graça. Por isso, clame por misericórdia. Por isso, peça a Deus de fato e de verdade, para que o Evangelho, a sua palavra, penetre no seu coração, de tal forma que lhe desperte o entendimento, de tal forma que lhe desperte a visão, e você não possa reconhecer outro a não ser Cristo como satisfação perfeita e plena para a sua alma. Se isso não se der, se isso não acontecer, infelizmente, nós tememos muito pela sua eternidade, mas é um fato, porque a todos os homens, conforme diz a Bíblia, está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, e conforme nós falamos, horrenda coisa é cair nas mãos dos deuses vivos. Então, meus irmãos, meus amigos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, e que nós possamos estar alertas, que nós possamos estar atentos a quê? A necessidade que nós temos de vivermos em temor. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.